Amém. Como todas as quintas, nós estamos meditando no livro de Hebreus. Então, Hebreus 1, 2 e 3. Mas eu vou ler o 1, o 2 e o 3, não é? Que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando Charles Spurgeon abriu a Bíblia para pregar sobre esse texto, a sua congregação, na noite de domingo de 21 de maio de 1882, ele anunciou assim para eles gloriosamente no início: não tenho nada a fazer esta noite a não ser pregar Jesus Cristo. E pedindo um pouco de licença para ler a introdução do sermão, ele diz assim: não tenho nada para fazer hoje à noite a não ser pregar Jesus Cristo. Esse era o velho e antigo assunto dos primeiros ministros cristãos. Diariamente no templo, ele está citando a Bíblia, e em todas as casas, eles nada faziam senão ensinar e pregar Jesus Cristo. Quando Filipe desceu à cidade de Samaria, ele pregou a Cristo. Quando ele se sentou com o eunuco etíope em sua carruagem, ele pregou a ele Jesus Cristo. Assim que Paulo se converteu, imediatamente ele pregou a Cristo nas sinagogas. Pois uma vez que consideramos a venerabilidade do nosso assunto digna de menção, não teremos vergonha de pregar o que os apóstolos pregaram e o que os outros grandes reformadores e puritanos pregaram. Esperamos proclamar esse evangelho glorioso de Deus bendito enquanto vivermos. E esperamos que, quando esta geração de pregadores tiver falecido, a menos que o Senhor venha, sempre seja encontrada uma sucessão de homens que decidirão somente pregar nada exceto Jesus Cristo e este crucificado. Afinal, este é o assunto que os homens mais precisam. Eles podem ter desejos por outras coisas, mas nada pode satisfazer a profunda necessidade real da sua natureza, dando descanso, paz, alegria triunfante, exceto Jesus. Cristo e a salvação por seu precioso sangue. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é a água da vida, da qual, se um homem bebe, nunca mais terá sede. Por isso, o nosso habitual é nos debruçar sobre esse tema, Jesus, pois é mais necessário para os filhos dos homens. Este é o assunto que Deus, o Espírito Santo, se deleita em abençoar. Estou certo de que, como mais nada, ele honra a pregação na proporção do sabor de Cristo que está na pregação. Nada do pensamento do homem pode ser acrescentado a isso. Nada pode ser acrescentado a Jesus Cristo. Posso pregar muito sobre a igreja, mas o Espírito Santo não aceita e revela as coisas de Cristo para glorificar a igreja. Posso pregar doutrina ou prática à parte de Cristo, mera atuação social que o homem irregenerado pode fazer, que seria dar casca sem o fruto, mas onde Jesus Cristo adoça a todos e delicia a todos, o Espírito Santo se deleita em descansar no ministério e torná-lo rápido e poderoso para a verdadeira regeneração de homens. E tenho certeza, queridos amigos, que a pregação de Cristo é sempre doce aos ouvidos dos eleitos, do seu próprio povo. Seu nome é como um unguento derramado, como diz Cantares, portanto as virgens te amam. E esse tema é muito agradável a Deus o Pai, que gosta de ouvir seu Filho exaltado e adorado. Ele se deleita em seu Filho, e aqueles que se deleitam com ele são amigos de Deus. Quando Jesus Cristo é exaltado, é tudo o que Deus Pai quer. É como o Espírito Santo se deleita, e onde é esse o caso, podemos esperar ter selos para o nosso ministério
e almas para a nossa alegria. Eu quero nesse momento, por assim dizer, deixar Jesus Cristo falar por si mesmo. Eu não posso falar por Ele como Ele pode falar por si mesmo. Devo segurar minha vela no sol como se ela precisasse para revelar a sua luz? Não, certamente não. E portanto tentarei com estudada clareza colocar o próprio texto diante de você e, por assim dizer, falar dele, para que você não se lembre tanto do que eu disse sobre ele, mas que se lembre do próprio Jesus. Meu tema é o Salvador, o único Salvador, o Salvador que deve salvar você, ou então você deve perecer. Pois não há outro nome no céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Estou prestes a falar dele e acho que todos os que estão cientes da necessidade de serem salvos só querem ouvir a respeito de Cristo e nada mais. E quem já é salvo só quer ouvir também a respeito dele. Quem quer ouvir sobre outra coisa jamais viu a Cristo. E querem saber como eles podem chegar até ele e como ele pode ser feito seu Salvador e deleite contínuo, só se desejam apenas ouvir sobre Cristo. E se eles puderem ser ensinados apenas sobre isso, ficarão felizes em ouvir e não desejarão ouvir mais nada. Então, primeiro eu vou falar sobre quem é o Salvador. Deixe-me ler o texto para você novamente. Seu filho, filho de Deus, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os mundos, quem sendo o brilho da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele é quem Jesus é. Então, em segundo lugar, falarei do que Jesus fez, quando ele por si mesmo expurgou os nossos pecados. Então, em terceiro lugar, quero lhe contar do que ele se deleita. Depois de terminar sua grande obra de salvação, ele sentou-se à direita da majestade nas alturas. Não é possível que qualquer idioma possa expressar completamente quem Jesus é. No entanto, pelo ensino gracioso do Espírito Santo, devo lhe contar o que sei dele. Primeiro, Jesus é o próprio Filho de Deus. O que eu sei sobre essa maravilhosa verdade de Deus? Se eu tentasse explicá-lo e falar sobre a filiação eterna, eu deveria conduzi-lo onde em breve eu ficaria completamente fora da minha capacidade e muito provavelmente afogaria tudo o que poderia lhe dizer em uma enxurrada de palavras. A divindade não deve ser explicada, mas adorada. E a filiação de Cristo deve ser aceita como uma verdade da revelação, a ser apreendida pela fé, embora não possa ser compreendida pelo entendimento. Houve muitos esforços dos pais da igreja para explicar o relacionamento entre as duas pessoas da Divina Trindade, o Pai e o Filho, mas é melhor que as explicações nunca tenham sido dadas, pois as figuras usadas podem levar a erros. Basta dizer que na linguagem mais apropriada do credo niceno, Cristo é Jesus Cristo. Agora ele está citando o credo: Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse é o fim do credo niceno, né? Ele é coigual ao Pai, embora distinto. Ele mantém o relacionamento mais próximo possível com o Pai, um relacionamento de intenso amor e deleite pelo que o Pai diz sobre ele: este é o meu Filho amado. Sim, ele é um com o Pai, de modo que não há como separá-los, como ele próprio disse em resposta ao pedido de Filipe: mostra-nos o Pai. Acreditas em mim, que estou no Pai e o Pai em mim? Deixe-me parar aqui e dizer a todos que estão sendo levados pelo Espírito Santo à salvação, que conforto deve ser para você que ele, que veio salvar os homens, seja divino. Portanto, nada pode ser impossível para ele. Não digo apenas que ele é divino, irei mais longe e direi que ele é a própria deidade. Cristo Jesus é Deus, e sendo Deus, não pode haver impossibilidades ou mesmo dificuldades com ele. Ele é capaz de salvar você, quem quer que você seja. Embora você tenha chegado à beira da ruína eterna, não pode ter ido além do alcance da onipotência. E a onipotência é inerente à sua divindade.
Essa é a introdução, é o início do sermão de Spurgeon, pregado naquela noite. E é sobre isso que Hebreus não é? E nós, ao olharmos para o livro de Hebreus, estamos olhando para Cristo diretamente. Você vê, essas pessoas estavam sendo perseguidas, sofrendo, sendo desprezadas. Você podia pensar que elas tinham 1000 problemas de perseguição, de morte, de cadeia, de serem condenadas à morte, e que elas precisavam cada uma de uma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, elas precisavam de terapia, não é? Mas você vê essas pessoas sobre essa pressão incrível e terrível aflição, precisavam de uma visão grande de Cristo, porque sendo Ele a onipotência, como o Spurgeon está falando no início do sermão, não há nada que aquelas pessoas estivessem precisando que não tivessem em Cristo. Elas precisavam de alegria, elas precisavam de paz, elas precisavam de força, elas precisavam não temer a morte, elas precisavam de deleite no coração. O que elas precisavam? E o que elas precisavam que não haveria em Cristo? Era necessário acrescentar alguma coisa a Cristo? Jesus diz assim em João 16,15: o Espírito Santo, Ele tomará do que é meu e revelará a vocês. Não há nada que o Espírito Santo venha nos revelar ou nos dar que não seja Cristo. Se alguém quer alguma coisa além de Cristo, se alguém quer algo que o homem pode dar, que o humanismo pode dar, certamente essa pessoa não está querendo nada que o Espírito Santo possa dá-la, não é? Jesus disse: o Espírito Santo tomará o que é meu e vai dar a vocês, e vai declarar a vocês. Assim, porque o nosso texto transborda de Cristo, não é? Esse início logo de Hebreus, nós podemos esperar que o prazer e as bênçãos da Trindade estejam sobre nós, que temos a graça de ter os corações restaurados para contemplar Cristo. E quando nós olhamos frase por frase aqui, você pode ver que o grande tema desses versículos iniciais é como se fosse um pequeno gosto do que é todo o livro. O grande tema é a supremacia de Cristo como a palavra final de Deus. Tendo Ele falado de muitas maneiras pelos profetas aos pais no passado, agora, nos últimos dias, Ele nos falou em seu Filho. Está falando sobre a supremacia de Cristo como a palavra final de Deus. Não há mais profetas porque Ele é o profeta final. Não há mais sacerdotes porque Ele é o sacerdote final. Ele é a revelação final de Deus. Cristo é levantado em Hebreus como uma grande joia de luz. Como quando você bota uma joia na luz do sol, não é? Jesus é colocado como uma grande joia à luz do sol da revelação de Deus. E à medida que a luz passa por essa joia que é Cristo, 7 facetas brilham com um brilho cintilante aqui. E nós atribuímos a essas facetas nomes para ser mais facilmente seguidas e assimiladas. A princípio eu pensei em pegar 7 sermões nesse versículo 2 e 3, mas não sei o que farei, mas hoje eu quero olhar assim o todo. Aqui diz, numa sucessão de palavras, ou na luz que está refratando, né, nessa joia em várias cores, diz que Ele é o herdeiro, Ele é o Criador. Jesus é o herdeiro, Jesus é o Criador, Jesus é o sustentador, Ele é o radiador, Ele é o brilho da glória do Pai, Ele é o representante, Ele é o purificador, Ele é o governante. Isso tudo foi dito num fôlego só pelo autor de Hebreus. Aquelas pessoas que estavam sofrendo, aquelas pessoas que estavam sendo jogadas na cadeia, aquelas pessoas que perderam casas, bens, estavam sem meios de sustento adequado, aquelas pessoas que estavam sob perigo de morte, o que elas precisavam? Precisavam disso. Eu lembro que no primeiro sermão, já há um tempo atrás, nós falamos sobre
Aslan dizendo para Lucy: não, eu não cresci, você cresceu, e quanto mais você cresce, você vivia maior. Tudo que eles precisavam, e o livro de Hebreus é sobre isso, é ter uma visão maior de Cristo. E primeiro, então, essa supremacia cósmica, que nós podemos olhar cada uma dessas coisas que dariam facilmente para um sermão separado. Ele é o herdeiro, então é natural que o escritor aqui enfatize primeiro que Cristo, o Filho, o Deus Filho, é herdeiro, porque os filhos naturalmente são herdeiros. A relação é totalmente diferente. Sempre que a gente usa a linguagem humana, nós vamos ter dificuldade, já que os filhos herdam quando os pais morrem, e os filhos tiveram existência depois dos pais. Mas aqui nós estamos falando sobre as duas pessoas da Santíssima Trindade, que nunca tiveram início, começo, nem fim. Mas o texto flui naturalmente da filiação para a herança. Então, o 2a diz assim: mas nesses últimos dias, que é o que compreende da primeira vinda de Cristo até o fim, não é? Até a sua volta, ele nos falou por seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas. Como ele falou Filho, a primeira coisa que ele colocou é isso. O escritor, ao declarar que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, identifica ele também conscientemente como o ungido, não é? O Messias, o Filho do Senhor, no Salmo 2, a quem diz assim: peça e eu farei as nações a tua herança, e os confins da terra a tua possessão, no Salmo 2,8. Nós sabemos que esse versículo está na mente do autor de Hebreus, quando ele faz essa menção, porque o Salmo 2,7 é citado como referência a Cristo no versículo 5, nós estamos no 2 e 3. Logo aqui na frente, você vê que ele está com o Salmo 2 diante dele, assim. Ele diz que Jesus é especificamente o herdeiro da terra, dos povos da terra e, na verdade, do universo inteiro. Que todo o universo existe para e por Cristo. Isso é o imenso escopo da herança de Cristo, vem das suas funções duplas. Então, abrange todas as coisas, conforme Hebreus 2, 5 e 9 diz, e que nós vamos ver quando chegarmos lá. Então, esse imenso escopo da herança de Cristo vem das suas funções duplas como Criador e Redentor. Ele é o dono de tudo, é o herdeiro de todas as coisas, todo o cosmo, toda a criação, porque Ele é o Criador e porque Ele é o Redentor. Não é? O apóstolo Paulo diz assim: toda a criação geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Jesus, tudo é dele porque Ele criou tudo, e tudo é dele porque Ele redimiu, e ao redimir os eleitos, toda a criação vai experimentar o transbordar dessa redenção. Então, como Criador do universo, Ele é o seu herdeiro natural. Paulo faz uma dramática referência a isso em Colossenses 1,16, um dos textos mais maravilhosos, não é? Que a nossa mente vai ter acesso. Diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, todo no universo tem o seu propósito e destino no herdeiro Jesus Cristo. Não há nada que você veja no universo que tenha um propósito que não seja Cristo. Por isso que não é difícil, como o Spurgeon estava começando a pregar, como o autor de Hebreus começou, mostrando que tudo era a respeito da visão verdadeira que você tem de Cristo. Você pode lidar com qualquer coisa, porque tudo é a respeito de Cristo. Todo no universo tem o seu propósito e o seu destino em Cristo. É por isso que no grande sofrimento era o que eles receberam. Em vez de o autor me falar assim: como cada um está recebendo isso, conte-me cada um a sua história, para mim fazer pensar no que é necessário para cada um de vocês separadamente, dependendo da história de vocês, do passado de vocês, da família de vocês, dos sofrimentos de vocês. Não, ele diz assim: todos vocês precisam da mesma coisa,
precisa de uma visão grande de Cristo. Então, Romanos 11:36 tem a mesma ideia que nos diz que tudo na obra da criação é para Ele. Para Ele são todas as coisas. Então, as Escrituras são claras, não é? Tudo no universo físico e é por Ele, para Ele, e vai se consumar nele como herdeiro de toda a criação. E tudo no universo espiritual também. Todas as coisas. Então, além da herança natural, como Criador e como Redentor, Ele também ganhou uma vasta herança das almas renovadas por meio do seu trabalho expiatório de reconciliação na cruz. O incrível é quando diz que Ele é o herdeiro de todas as coisas. A Bíblia coloca como aquilo que Ele herda de mais precioso em todo o cosmo. Aquilo que Ele herda são os eleitos. E isso é uma verdade impressionante, para dizer o mínimo. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: se vocês soubessem, se vocês contemplarem o fato de que, apesar de Jesus ser o herdeiro de todas as coisas, por criação e redenção, a possessão especial dele são vocês, então todas essas outras coisas aí vão passar a ser coisas leves e momentâneas. E é isso que vocês precisam. Essa é uma verdade impressionante, para dizer o mínimo. E é tão estupendo que Paulo ora, porque Paulo sabe que naturalmente as pessoas não vão ter uma visão da grandiosidade disso, do que os eleitos serem a possessão especial daquele que é o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, deles serem mais importantes ao coração de Cristo, porque o Pai deu a eles para redimir, mais importante que o universo, mais importante do que todas as coisas que existem, que pertencem a Ele, por ser o Criador e por ser Redentor. Então Paulo diz assim em Efésios 1, 17 a 19, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ou seja, para que vocês tenham os olhos iluminados e o vosso entendimento também, para que vocês entendam qual seja a esperança da vocação de vocês e quais as riquezas da glória da sua herança. Ele está falando de Cristo nos santos. Vocês veem como vocês são a herança de Cristo. Então o apóstolo estava orando para que os seus leitores, em Éfeso, entendessem quão altamente eles eram valorizados por Cristo. Você vê como as pessoas que receberam a carta aos Hebreus iam lidar com o fato de que o mundo os desprezava. Não seria nenhuma dificuldade se eles tivessem os olhos do coração abertos e sentissem, experimentassem o quão eles eram valorizados como a possessão especial daquele que é o herdeiro de todas as coisas. Então, ele está dizendo: deixe isso vir ser a identidade de vocês, o amor de Cristo que nos constrange, o fato de que Ele, sendo o herdeiro de todas as coisas, a possessão especial dele é vocês e não todas as coisas. Deixe isso ser a alegria de vocês, deixe isso ser o prazer de vocês, deixe isso ser o deleite de vocês, deixe isso ser a força de vocês, e até que, se vocês não chegarem ainda a derramar o sangue, mas se tiverem que deixar, se vocês deixarem isso ser o deleite, o prazer, a força, a alegria, a identidade, então vai estar tudo bem. Pense nisso. Jesus é o herdeiro de todos os céus e todos os mundos incontáveis, mas nós somos o seu tesouro. Os remidos valem mais que o universo inteiro. É uma declaração estupenda, tanto com Paulo, quanto aqui no autor de Hebreus. Nós devemos estar radiantes, delirando com essa verdade. É por isso que os filhos de Deus que realmente enxergam a verdade, eles têm uma alegria indizível e cheia de glória. É indizível porque eles estão tão maravilhados. O que Pedro está dizendo, quando ele fala indizível, é que não existem palavras humanas para expressar a alegria imensa
Quando isso não é só uma informação teológica dita por alguém, por um pastor, ou que você leu na Bíblia. Quando o Espírito Santo, como Paulo orou, abriu o seu coração e fortaleceu o seu homem interior para você entender essa realidade, para que ela seja real, em vez de só uma informação. Porque o que acontece com as pessoas é que o sofrimento para elas é real. O Império Romano perseguindo eles era real. A vida deles que podia morrer era real. E para a maioria das pessoas, Jesus não é real. E eles falam sobre ele, eles cantam sobre ele, eles dizem crer nele, mas ele é menos real. Ele seria como se fosse áudio, mas o sofrimento é vídeo, entendeu? A pessoa está vendo, a pessoa tem áudio e vídeo, é mais real. E Jesus é menos real para essas pessoas. Jesus não é real de fato como a dor é real, como o desprezo é real, como a cadeia é real. Então, elas vão dizer que, apesar de Cristo ser tudo isso, e essa é a oração, é por isso que ele vem de falar com essas pessoas, essas pessoas mandam recados sobre a perseguição, sobre a morte, e ele manda uma carta sobre Cristo. E é por isso que Paulo diz que não pregarei outra coisa a não ser Cristo. E é isso que Spurgeon disse: eu vou falar sobre Cristo. Não porque nós achemos que, apesar de outras coisas, Cristo é o dever simplesmente da gente falar, é porque Cristo é suficiente para essas coisas todas que eles estavam experimentando. Então, na carta aos Romanos, nós somos chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros ou companheiros herdeiros de Cristo, em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso era tão importante para eles, não é? Eles estavam sofrendo, porque Cristo, e somente Cristo é herdeiro de todas as coisas, e nós vivemos nele, somos então herdeiros. Todas as coisas são suas, diz Paulo. Todas as coisas, porque tudo é vosso, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21, 23. Então, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então você vê, essa é a primeira brilho de uma luz que passa da revelação perfeita de Deus fluindo de Cristo. Como eu disse, eu dava 7 sermões. A segunda coisa é que ele é o Criador, tendo introduzido assim a superioridade do Filho como herdeiro de todas as coisas. Ele que é a expressão perfeita, final da revelação do Pai, agora nos últimos tempos ele nos falou em seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. E também, a segunda coisa, ele introduziu ele como filho, por isso como herdeiro, e o pensamento naturalmente se move para a sua supremacia como Criador. E diz, por meio de quem ele também criou o mundo. Versículo 2b. Então a palavra usada aqui para mundo, é aionas, que literalmente é eras, não é criou o mundo. É um termo muito abrangente do que é a nossa tradução, né? O termo aionas que ele usa, e se encaixa notavelmente bem com o que nós sabemos agora sobre o universo imenso e em expansão que nós vivemos. O bispo Westcott, que morreu em 1901, mas ele foi um editor conhecido, escritor importante, e ele, por exemplo, em 1881 lançou a edição crítica textual do Novo Testamento no grego original, até hoje uma obra importante. Ele define assim aionas, que é a palavra que é usada aqui como a soma dos períodos de tempo, incluindo tudo o que se manifesta neles e através deles. Uma ordem que existe através do tempo, desenvolvida em estágios sucessivos. Por isso que eu disse que a melhor tradução era eras. Nele ele criou todas as eras, todo o tempo, todo o espaço-tempo. É isso. Jesus é o agente em quem e por quem todo o universo e o espaço-tempo foi criado. Não é incrível?
Não é incrível que realmente haja cristãos que acham que Cristo não é suficiente para alguma coisa? É por isso que o livro começa assim. Um famoso físico de Cambridge, Steve Hawkins, né, que morreu há pouco tempo, talvez considerado mais brilhante depois de Einstein. Ele diz assim, numa breve história do tempo, que a nossa galáxia é uma galáxia espiral do tamanho médio, ela é enorme, né, mas é também médio, que parece com um redemoinho com mais de 100 anos-luz de diâmetro, que é cerca de 600 trilhões de quilômetros. Ele diz, agora nós sabemos que nossa galáxia é apenas uma entre centenas de milhares de milhões que podem ser vistas usando telescópios modernos, cada galáxia contendo centenas de milhares de milhões de milhões de milhões de estrelas. Então, a distância dessas galáxias é enorme, o tamanho delas é enorme. A nossa é uma média. A galáxia mais próxima da gente é de Andrômeda, e ela está a 2,54 milhões de anos-luz daqui. Essa é a galáxia mais próxima do nosso aglomerado de galáxia. É um grupo de galáxias de cerca de 50 galáxias, o grupo que a nossa galáxia pertence. Imagine então essas 50 galáxias, é um tamanho ínfimo, né, do universo. Então, Andrômeda, que é a galáxia mais próxima, está a 2,54 milhões de anos-luz de distância da Terra, e também é uma galáxia espiral, igual à nossa. E então tem a galáxia do Triângulo, 50, de um pequeno aglomerado. Então há cerca de 50 nesse grupo local, como eles chamam. E em 4 de março de 2016, eu estava lendo, foi quando o Hubble conseguiu ver a galáxia mais distante. Não é a galáxia mais distante, mas é a mais distante que foi possível ver até hoje, mas a tecnologia vai tentando alcançar mais, que é a GN-Z11, e ela está a 13,4 bilhões de anos-luz daqui, da Terra. E nós temos trilhões de galáxias no universo. Essas coisas são imensuráveis para nós. Essa imensidão não fala sobre nós. É por isso que talvez a gente estranhe esse universo tão grande se nós só vivemos aqui. Porque é sobre Cristo. Você vê, através dele, ele criou o espaço-tempo, as eras, todas as coisas. Além disso, Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio no espaço, né, ele, baseado no efeito Doppler, mostrou que as galáxias com aspecto vermelho estão se distanciando de nós, só que a maioria é de aspecto vermelho. Então elas estão se afastando umas das outras. Assim, o universo ele está se expandindo, e a velocidades inimagináveis para nós, a 200 milhões de quilômetros por hora. E por que nós pensamos em tudo isso? Porque o autor de Hebreus está nos mostrando exatamente, querendo enfatizar o estupendo poder criativo de Cristo. Através dele, Deus criou todas essas coisas e mantém essas coisas. Por que vocês estariam com medo? Não é? Do que vocês estariam temerosos se o Espírito Santo está mostrando a vocês algo da glória de Cristo? Ele criou todos os grãos de poeira nos trilhões de galáxias que existem no mundo, no universo. Ele criou todos os átomos, todos os sistemas solares, todos os sistemas submicroscópicos, como os quarks, não é? Que é nomeado assim de uma maneira engraçada, porque é tirado de um livro de James Joyce, que é um dos maiores escritores do século passado. Um quark é
partícula minúscula nos blocos fundamentais da construção da matéria, né? Durante muito tempo se achava que o átomo era a menor coisa, depois o átomo foram vendo suas divisões, mas depois descobriram partículas subatômicas elas são imensuráveis. Da mesma maneira que o universo é imensurável por ser tão grande, não há nenhuma medida para essas partículas tão pequenas. E Murray Gell-Mann, que era um físico, ele adorava o James Joyce como escritor, e há uma parte do último livro do James Joyce que ele fala de umas gaivotas falando para o rei numa linguagem estranha, né? E é da onde ele tira, porque esse livro do James Joyce, Finnegan Wake, é um livro estranho, porque ele usa várias línguas e cria novas palavras. Então é um livro dificílimo de traduzir, né? E ele aproveitou e pegou isso que é uma das palavras lá que a gaivota fala, e colocou como nome dessa partícula mínima, não é? Que ele era o descobridor. Então, aqui no Brasil, o nome do livro é Phoenicius Heaven, e é muito difícil. Todo mundo acha que, na verdade, mesmo em inglês, é difícil entender o livro, porque ele tem essa mania, ele pega palavras de várias línguas e forma uma nova palavra, né? Uma palavra que não existia. E você tem que, lendo, tentar captar os sentidos. Se isso é complicado na linguagem que ele escreveu, você imagine quando alguém tenta traduzir. Então, você vê, esse mundo que é imensurável porque é grande demais, mas há um número como dos leptons, dos quarks, que a física nuclear de partículas, não é, traz para nós. Um lepton, por exemplo, vem do grego de leve, em oposição aos hadrons, que são pesados. Então, os leptons, por exemplo, são partículas subatômicas que não interagem fortemente. E tem os neutrinos, ou seja, o que é engraçado no nosso universo é que ele é imenso demais, mas ele é composto, como os blocos fundamentais, como coisas pequenas demais, não é? Como os neutrinos, que seriam pequenos nêutrons, são partículas tão mínimas, não é? Sem carga elétrica, que só interagem com outras partículas no universo apenas por meio de gravidade e força nuclear fraca. Das 4 forças que operam na natureza, né? Tem a força nuclear forte e a eletromagnética, mas os neutrinos, a força nuclear forte e a força eletromagnética nem exerce nada neles. Para vocês terem ideia de quão pequenos são os neutrinos, a cada segundo, cada centímetro quadrado da Terra é atravessado por 65 bilhões de neutrinos. Portanto, cada segundo, cada centímetro quadrado do teu corpo é atravessado por 65 bilhões de neutrinos. Mas eles são as coisas que estão dando forma a tudo, não é? Essas coisas pequenas. Então você vê, é conhecido por essas características de serem extremamente difíceis de serem mensurados, a ponto de que toda a nossa tecnologia não consegue mensurar ele por ser pequeno demais. E nós não conseguimos mensurar o universo por ser grande demais. Então você vê essa complexidade, esses neutrinos que atravessam os nossos corpos a cada segundo, aos bilhões, atravessam de tão pequenos, eles vêm do Sol. E eles têm esse tamanho que você não consegue mensurar. Essa é a realidade estupenda e ricamente elaborada na mente infinita de Cristo, no universo que Ele criou.
É isso que a palavra em grego está querendo dizer. Ele criou todas as eras, ele criou o espaço-tempo. E todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, de João 3. No entanto, para nós existe um Senhor Jesus Cristo, através de quem são todas as coisas e através de quem existimos. 1 Coríntios 8:6. Ou, pois dele, através dele e para ele são todas as coisas. Glórias sejam, pois, dadas a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Ou Colossenses 1:16, como nós lemos, pois por ele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou domínios, ou governantes, ou autoridades, potestades, anjos, demônios. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Tudo foi criado por ele, tudo que é corporal, tudo no mundo físico, no espaço-tempo, tudo substancial, todas as coisas. O autor de Hebreus está dizendo, se vocês conhecerem Cristo, você vê, é como a gente falou no início de Aslan, ele não vai crescer, mas vocês vão ver ele cada vez maior. E ele coloca a terceira coisa, sustentador, mas ele não é apenas o criador, o filho, não é? O herdeiro, o criador, mas ele coloca a quarta coisa, ele é sustentador. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Verso 3c. Ele não está apoiando, ele não sustenta o universo inteiro, o cosmo inteiro. Ele não está passivamente se esforçando, segurando o universo, como o Atlas sustenta o peso morto do mundo. Nós sabemos que Atlas, na mitologia grega, ele é um dos titãs que se juntou com outros titãs e se revoltou contra os deuses, e Zeus acabou vencendo, eles, mandou todo mundo para o Tártaro, mas Atlas não, ele condenou Atlas a ficar segurando o globo terrestre para sempre, Então essa é a imagem que a gente tem de Atlas, por isso que a gente chama de Atlas mesmo, por causa desse titã que foi condenado por Zeus a para sempre segurar assim. Quando a Bíblia diz que Jesus sustenta o universo, e Atlas está condenado a segurar só o globo aqui, não é assim. Em vez disso, o que está sendo dito é que ativamente ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. E o escritor aqui é muito, muito específico. Eu já disse que o grego de Hebreus é o mais difícil, mas é também o mais elaborado, E ele não usa logos ou logotipos, a palavra que é usada no sentido de revelação, no sentido porque tem esse sentido, acabou tendo um sentido filosófico também de sentido, mas a palavra que ele usa aqui, em vez de ser essa palavra que é revelação, ele usa a palavra rema, que é a palavra falada, ao contrário de logos. Então, o que está dizendo é o seguinte: o universo foi chamado à existência por uma palavra falada e é sustentada pela palavra falada do Filho. Não tem nada a ver com como o Atlas segura. Então, o hino de Colossenses, da criação, ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Você vê neutrinos, leptons, essas coisas mínimas, que a gente estava falando, e as coisas, esses blocos que formam as coisas enormes, a palavra falada dele mantém as coisas unidas. Ele mantém todos esses quarks, leptons, do microcosmo, pela misteriosa força elétrica Coulomb, que é misteriosa porque ninguém sabe direito, é a lei de Coulomb, que é um físico francês, que diz assim: a força elétrica da ação mútua entre duas cargas elétricas puntiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. A explicação é um pouco difícil, mas
a realidade dessa força é mais difícil ainda. Mas ele criou e mantém, e ele sustenta as galáxias no universo, assim, através dessas coisas mínimas, essas coisas imensas, pela palavra do seu poder. Então, a imensa superioridade de Cristo. O autor de Hebreus, o livro de Hebreus é para mostrar a superioridade de Cristo, era tão acima das aflições que eles estavam experimentando, das dificuldades, das lutas. O que eles precisavam era ter uma visão grandiosa de Cristo. Nós não podemos criar, queridos, o menor pedacinho de poeira. O ser humano não consegue criar uma mosca. Quando a gente consegue fazer um robozinho se mexer de um jeito assim, que é uma porcaria perto de uma mosca, nós nos achamos sofisticados. Olha só essa coisa, olha como faz isso. Todo dia estava vendo uma face, só a face, que é o robô, é só a face. Aí levou assim, um tempão, a tecnologia enorme para aquilo parecer um rosto humano, mas quem olhava para aquilo pensava, meu Deus, não é? Mas nós achamos tudo incrível, grandioso. Nada que a gente faz, o ser humano não consegue fazer uma célula viver, não consegue fazer uma célula, não consegue fazer nada. Nós não podemos criar o menor pedacinho, não podemos criar uma mosca, mas ele criou o universo. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele pode fazer o que nunca podemos fazer, material e espiritualmente. Os hebreus, as pessoas que receberam a carta aos hebreus, precisavam desse Jesus, ver esse Jesus de verdade, precisavam daquele coração que Paulo falou, fortalecido no homem interior, para contemplarem esse Cristo. Ele pode criar em nós puros corações, como Davi ora no Salmo 51:10, cria em mim um puro coração. Ele pode. Ele criou o universo inteiro pela palavra do seu poder. Ele pode, tanto no universo físico, manter todas as coisas juntas, como no universo espiritual, fazer todas as coisas. De fato, ele pode nos transformar em novas criações. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. O velho faleceu e eis que o novo chegou, de 2 Coríntios 5,17. Ele pode fazer isso ex nihilo, ou seja, do nada. Ele não criou o universo a partir de alguma coisa. Todas essas coisas, essas complexidades físicas, ou essa dificuldade enorme que é a física quântica, né? Ele criou todas essas coisas, mantém todas essas coisas, todas essas forças funcionando, e ele fez isso do nada. E ele também pode criar uma nova pessoa, um novo coração, uma nova mente, não é? Ele tem esse poder imenso. O grego aqui é ainda mais emocionante, não é? Quando fala que nós somos uma criação nova desse mesmo Criador de todas as coisas. Então não há nada em sua alma que esteja além do poder criativo de Cristo. Não há nada na alma humana que esteja além do poder criativo dele, de paz, de gozo, de alegria, de descanso. Apesar de cada vez menos cristãos, entre aspas, acreditarem nisso. Tudo que aquelas pessoas lá precisavam era uma visão grandiosa de Cristo. Você não é uma exceção à criatividade dele. Pastora, os meus dramas, os meus problemas da minha família, você não é uma exceção à criatividade de Cristo. Nenhum daquelas pessoas que recebeu a carta aos Hebreus era uma exceção. Nenhum deles era uma dificuldade, uma impossibilidade. Ele era capaz de fazer eles triunfarem, mesmo que eles tivessem que ser mortos por causa do Evangelho. Então, você não é uma exceção, por mais singular. Nós sempre queremos particularizar o nosso problema. Nós sempre achamos que o nosso caso é único, que o nosso caso é particular, que o nosso caso é diferente. Mas o senhor tem que entender que no meu caso, a pessoa quer contar o caso dela, porque ela realmente acredita que há, no caso dela, uma exceção à criatividade infinita de Cristo. Ela acha que no problema dela há uma coisa específica que está além da criatividade de Cristo. Eu preciso não do que aquelas pessoas que estavam sendo mortas, presas,
não tinham sustento por causa do Evangelho, precisavam. Eu preciso de uma terapia única, porque no meu caso é diferente. Então, ele é o herdeiro, é o criador, ele é o sustentador, ele pode sustentar o universo. E a igreja atribulada que recebeu aquela carta podia ser sustentada por ele. Porque se alguém acreditar realmente que ele não pode sustentar a igreja, por mais tribulações que ela esteja enfrentando, como eles estavam, essa pessoa nunca viu Cristo. É por isso que a revelação de Deus através dele é final. É por causa dessa supremacia. Jesus é adequado para tudo. Não importa qual será a história que vai ser contada, Jesus é adequado para isso, para essa paz, para essa alegria, para esse gozo. E nós nele. 2 Coríntios 3,5 diz assim: nós que estejamos, não que sejamos adequados em nós mesmos para considerar algo como vindo de nós mesmos, mas nossa adequação é de Deus. Ou, noutra versão, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar sequer alguma coisa corretamente, né? Como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Junto com isso, ele acrescenta outra coisa: ele é o esplendor. Você vê como ele está empilhando as qualidades. Certamente essas 7 coisas que ele coloca aqui não está esgotando o que Cristo é, mas ele é o esplendor. Essa é a 4ª faceta da superioridade do Filho, e que expõe brilhantemente sua relação com Deus Pai. Ele é o esplendor da glória de Deus, ele é o brilho da glória de Deus. Verso 3a, a tradução, há uma tradução que fala que ele é a radiância, não é? E algumas pessoas falam que ele é a reflexão. Nós temos que ter cuidado quando estamos transportando para a nossa língua, porque há uma vasta diferença. Então, é tão diferente quanto é a função do Sol e da Lua no nosso sistema solar. A Lua reflete a luz do Sol, enquanto o Sol irradia a luz. Jesus não é a lua de Deus. Ele não reflete a glória de Deus. Ele não é um espelho da glória de Deus. E dependendo da palavra que é usada em português, em algumas versões, é isso que parece, que ele reflete essa glória. Ele irradia a glória de Deus, como o sol irradia a luz, e não reflete. Jesus não reflete a glória do Pai, ele é parte da glória, ele é a glória. Isso foi mostrado, por exemplo, no momento da transfiguração. Diz assim: suas roupas ficaram radiantes, intensamente brancas, como ninguém na terra poderia branquear. Marcos 9:3. Era a sua própria glória essencial, mas também é a glória do Pai. É isso que é maravilhoso. Foi isso que cegou Paulo na estrada de Damasco, porque Paulo é uma testemunha ele viu Cristo ressuscitado, ele viu a glória, ele não teve uma visão, não são como as visões de Daniel. Paulo viu com os olhos físicos essa glória. Em Atos 9, 13, 22, 6. E é por isso que o credo niceno, como Spurgeon estava mencionando, já que o credo fala muitas coisas desse início de Hebreus, diz: Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens. Então você vê, isso aqui é um belo resumo. Deus de Deus, luz da luz, Deus de Deus verdadeiro. Então ele é a imagem do Pai. Ele a 5ª coisa que ele coloca: por ele ser, ele não é uma lua, assim, ele é o próprio esplendor do Pai. Então ele é a imagem perfeita do Pai. É por isso que é totalmente estranho alguém pensar numa revelação maior do Pai, porque o Pai é o que Cristo é. Não tem nada para ser conhecido no Pai
fora de Cristo. Não porque isso foi determinado, mas porque Ele é a glória e a expressão exata. Então a frase a seguir equilibra a sua identidade, porque enfatiza que Ele também é o representante do Pai. Ele é a imagem perfeita da sua natureza, e o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Porque como Ele é a própria glória de Deus que irradia, Ele não é como a lua ou como um espelho que reflete a glória de Deus, você podia confundir Ele e o Pai. Então há esse equilíbrio, o qual sendo o resplendor da glória, Ele é a expressa imagem da sua pessoa. A palavra traduzida como a expressão exata refere-se à imagem, não é? De algo que quando você coloca numa superfície, fica exatamente igual. Então, agora, quando você toma essas duas facetas, Ele é o esplendor da glória e Ele é a imagem. Quando você bota isso junto, você tem uma exposição notável da identidade do Pai no Filho. Ou seja, da distinção, apesar de ser a glória e a expressão exata. Então, como a glória, como o radiador, o esplendor da glória do Pai, Jesus faz parte da fonte. Ele é um com o Pai. Ele não reflete a glória do Pai. A glória do Pai e a dele é a mesma. Ele é como o sol e não como a lua. É isso que João enfatiza quando diz: a palavra era Deus. O que o autor de Hebreus está fazendo, dizendo que Ele é o esplendor da glória do Pai, Ele é o brilho da glória. E, ao mesmo tempo, dizia, expressa a imagem do Pai, é a mesma coisa que João está fazendo quando João diz assim, que a palavra era Deus, mas também a palavra estava com Deus. Então, Ele é a expressão exata da sua natureza. Jesus é distinto, como João enfatiza, quando diz a palavra estava com Deus. Jesus é todo Deus, é por isso que lá no credo diz Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então quando você vê Jesus, você vê o Pai. Por isso que nada é mais ridículo do que pessoas pensam assim, mas na eternidade nós vamos ver o Deus Pai. Se Jesus, como um carpinteiro, ao olhar para ele pode falar para Filipe: como assim, Filipe? Ver o Pai? Eu sou a imagem, eu sou a expressão do Pai, sou o brilho da sua glória. Quem me vê, vê o Pai. Então, quando você vê Jesus, você vê o Pai, mas Ele é uma pessoa distinta. Tudo isso está ligado no mistério da Sagrada Trindade. É sobre isso que Spurgeon estava dizendo que ele ia falar, mas certamente ele ia se afogar em palavras. Então Jesus é uma revelação final de Deus. Você vê por que Ele falou em Jesus e acabou, não vai falar mais. Não é simplesmente porque Deus poderia falar de outras formas, mas não quer, porque tem algumas coisas que não, é porque Jesus é a revelação perfeita, final. Quando a gente vê Ele, nós sabemos exatamente como Deus é, como Deus do universo é. Quando a gente vê Jesus, o que Ele pensa é exatamente o que Deus pensa. Nós sabemos como o Deus do universo pensa. Pensa como? Como Jesus. Nós sabemos como Deus do universo fala. Ele fala como? Como Jesus. Nós sabemos como Ele se relaciona com as pessoas. Deus falou em seu Filho. E é a sua comunicação final, é a sua palavra final. Por isso que Ele disse, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Ninguém jamais viu Deus a não ser o Filho. E ninguém conhece a Deus a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. Ele próprio é a revelação do Pai. Ele é manso e humilde de coração? O Pai é o manso e humilde de coração. Ele é um Deus que, sendo Deus imenso, em glória infinita, pode se tornar uma ovelha indo para o matador. Então, esse é o coração do Pai, assim que o Pai é. E o Espírito. Deus falou em seu Filho, é a sua comunicação final. É por isso que a revelação que nós temos é final. Nada mais pode revelar Cristo.
para nós. Tudo que nós temos de Cristo está revelado perfeitamente pelo Espírito Santo na Bíblia para nós. Nenhuma outra revelação sobre Cristo pode vir, portanto, nenhuma revelação sobre o Pai pode vir de outro lugar. Se tudo que você quer é conhecer Deus, desfrutar a vida eterna, que é conhecer Deus em Cristo, você sequer pensaria numa outra fonte de revelação. É um absurdo, porque Jesus é eloquência consumada. Essa é a superioridade final, não é, do Filho. Não há mais revelação. Normalmente quem diz crer em novas revelações não pode estar interessado em Deus, porque teria que dizer que Jesus não é essas 7 coisas declaradas aqui, e que ficou faltando alguma coisa da revelação de Deus. Jesus não é a expressão exata, não é o brilho da glória, ele não é através dele que tudo foi criado. Então, normalmente, como eu já disse, nunca quando alguém fala sobre novas revelações está pensando em Deus, em Cristo, em vida eterna, está pensando em tarô, em carta e bola de cristal. O que as pessoas querem saber não é sobre Cristo, não é nada sobre deleite em Deus, é sobre o que vai acontecer comigo amanhã. Põe umas cartas aí para mim, diz o que vai acontecer amanhã. Porque nem as pessoas no seu mais baixo nível podem imaginar alguém contando para nós ou revelando algo sobre Cristo que não foi revelado na Bíblia. E depois vem a supremacia sacerdotal. Então a supremacia cósmica de Cristo deslumbra a mente. É o que eles precisavam, de estarem deslumbrados com a visão de Cristo. Isso ia ser suficiente para eles se relacionarem com todas aquelas situações que eles estavam. A supremacia cósmica de Cristo deslumbra a mente. Ele é o herdeiro, o criador, o sustentador, o esplendor e a imagem. São pensamentos incríveis de expansão da alma. É isso que C.S. Lewis queria dizer. Quanto mais você crescer, você vai viver maior, porque eu sou maior, eu sou infinitamente maior do que você está vendo. O que você precisa é exatamente cada vez mais que o Espírito Santo, que Jesus disse, tudo que ele trouxer, ele recebeu de mim para dar a vocês. É revelar mais de mim a vocês. Mas isso ainda vibra mais positivamente em glória quando a gente vê que eles introduzem a supremacia sacerdotal de Cristo. Essa supremacia cósmica que nós vimos, coloca a supremacia sacerdotal de Cristo. Ele é o purificador e governante. São as duas últimas coisas. Não é? Purificador. Nós olhamos o universo, não é? E como ele é o criador, o herdeiro, o sustentador, e de repente ele é apresentado para nós assim, não é? Como purificador sacerdotal que pagou por nossos pecados com seu próprio sangue. Isso torna todas as coisas com uma nova dimensão. O pensamento quase soa como uma parte. Depois de purificar, depois que ele fala de Jesus assim, no 3D, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, essa supremacia cósmica, e aí introduz direto, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus. São as duas últimas coisas das 7 que eu falei, que cada uma delas daria um sermão ou mais, não é? Se nós quiséssemos realmente olhar com cuidado. Então aqui você viu a atividade cósmica incessante, não é, de Cristo, não é? Ele sustenta com a palavra falada dele cada processo no espaço-tempo. Então também como a palavra, ele podia fazer o contrário do que a imaginação nossa, como tudo está em expansão, as pessoas
trazem tudo de volta para um ponto único. Não. Então, pela palavra, o universo inteiro podia fazer o contrário. Ele está sustentando o espaço-tempo com a sua palavra, essa atividade cósmica incessante, mas aqui ele nos leva para outro lugar. A nossa alma precisa de algo que só alguém tão grande pode fazer. É por isso que não é só patético, é por isso que é tão diabólica a ideia de que o humanismo secular pode lidar com as nossas almas. A alma daquelas pessoas que receberam essa carta precisavam nada menos do que um Cristo desse tamanho, do que um Deus desse tamanho. A atividade cósmica incessante que ele mostrou, de repente, bum, ele fala do sacrifício que foi feito definitivamente. Na verdade, essa é uma conquista cósmica, porque Jesus fez algo que nenhum homem ou sacerdote poderia fazer. Isso mostra a imensidão dos nossos pecados, da nossa maldade. Oferecer sozinho um sacrifício que pagou por todos os pecados de todos os eleitos, isso tinha que ser um trabalho cósmico, um trabalho imenso. Por isso que também quando você pensa em acrescentar algo à obra perfeita de Cristo, você não tem dimensão do que você é e do que Ele é, do seu tamanho, da sua imensidão infinita, não é? A imensidão da sua conquista cósmica é dada em uma perspectiva pela frase a seguir: Ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, o que ele fez foi tão definitivo, ele evaporou toda essa culpa que cada ser, anjo e homem, terá que carregar por toda a eternidade, definitivamente. Essa é a sua imensidão, essa é a sua superioridade. Então, a atividade cósmica incessante vem esse sacrifício, essa conquista que nenhum homem ou sacerdote jamais poderia fazer. Então ele senta como o governante. A imensidão dessa conquista, nessa frase, ele se sentou à direita da majestade nas alturas. Ele é o governante. O significado geral aqui é que os sacerdotes nunca sentavam, entende? Os sacerdotes nunca faziam o que Jesus fez. Ele coloca logo o sacrifício e logo ele assentado, porque os sacerdotes levíticos sempre estavam de pé, de pé, de pé e de pé, porque nenhum sacrifício estava completo. Nenhum sacrifício realmente purificava ninguém de pecado nenhum. Então os sacerdotes nunca paravam. Eles nunca terminavam o trabalho deles nunca acabava. As bordas da roupa do sumo sacerdote, elas tinham o quê? Uns sinos, para que as pessoas do lado de fora pudessem ouvi-lo se mover dentro do Santo dos Santos, e assim saber que ele não estava morto. E vê-lo entrar no lugar santo tremendo, enquanto ele... Imagine Arão, ou todos os sacerdotes que vieram depois dele, entrar morrendo de medo com uma vazia, com o sangue no Santo dos Santos. Diante da tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, onde a glória de Deus ficava. Lá eles entravam assim, apavorados, ano após ano, sumo sacerdote após sumo sacerdote, pois o trabalho nunca era realizado, nunca era terminado. Nunca havia um fim, nunca podia se sentar e dizer: acabamos o trabalho. Mas Jesus, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sentou-se, diz assim em Hebreus 10, vamos avançar, né? A gente vai chegar lá depois, Hebreus 10, 11 e 12. E todo sacerdote fica diariamente a seu serviço, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas quando Cristo ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus na altura. Você vê, é a mesma coisa que ele falou lá no início. Você vê, a diferença é que ele terminou esse Deus, filho, esse Deus imenso, essa supremacia cósmica. Então, da cruz ele gritou: está consumado, como está em João 19:30, e depois ele se sentou para sempre. O trabalho colossal de Jesus de salvar todos os eleitos foi feito naquele dia. E o trabalho colossal de Jesus sublinha a blasfêmia absoluta que é nós pensarmos de que nós podemos, de alguma maneira, completar o que ele fez, acrescentar algo que ele fez.
Existe apenas um caminho para a pureza, é o sangue de Cristo. Existe apenas um caminho que nos dá um novo coração, que nos dá uma alegria indizível e cheia de glória, que nos dá todas as coisas que Ele disse: Ele tomará de mim e dará a vocês. O Espírito Santo é tudo que o Espírito Santo faz: tomar de mim e dar a vocês só o que é meu. O único caminho para a justificação em seu sangue, como Paulo diz: mas agora a justiça de Deus se manifestou à parte da lei, embora a lei e os profetas deem testemunho dele. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Romanos 3, 21, 22. Por fim, há o significado final de Jesus sentado à destra de Deus, e essa é a sua exaltação dominante. Isso foi profetizado no Salmo 110, verso 1, que diz: o Senhor diz ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos o escabelo dos seus pés. Você vê, nos últimos dias, o Pai falou em seu Filho. É por isso que o autor coloca todas essas coisas. Vocês acham que ainda vai vir algum profeta? Algum sacerdote? Alguma coisa? Algum rei? Ele é o rei, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o revelador, ele é a imagem, ele é o purificador. Ele sentou-se. Os sacerdotes nunca sentam. Enquanto na terra Nosso Senhor aplicava o salmo assim mesmo, Jesus aplica esse salmo, ele mesmo diz assim em Lucas 22, 69: de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. A mão direita é o lugar de honra. Paulo diz assim em Efésios 4:10: aquele que desceu é aquele que também subiu muito acima de todos os céus, para que possa encher todas as coisas. E novamente Paulo diz em Filipenses 2, 9 e 10: portanto Deus o exaltou soberanamente e concedeu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobrasse no céu, na terra e debaixo da terra. Nós ousamos mencionar alguma coisa? Os hebreus podiam mencionar alguma dor, sofrimento e aflição para a qual Jesus não seria adequado, para a qual não seria suficiente, para a qual a sua mente, que não só criou o espaço-tempo, galáxias e leptons e neutrinos e a força que mantém todas essas coisas, é a palavra do seu poder. Há alguma coisa que eles estivessem que estariam além desse escopo? Há alguma paz que eles precisavam que estariam além dessa grandiosidade? Nós devemos, pelo bem das nossas almas, jamais sequer imaginar que falte alguma coisa a Cristo que nós precisemos. E aqui nessa suprema exaltação à direita de Deus, a Bíblia diz: Ele intercede por nós. Agora, então, o que pode estar contra nós? Paulo pergunta: quem pode condenar os eleitos de Deus? Quem pode fazer uma acusação? Eles teriam que achar uma brecha em Cristo, uma falha nele, uma falha na sua obra como sacerdote, uma falha no seu poder, uma falha na sua capacidade criativa de criar um novo coração, de dar a paz que ele é, uma falha em ser o esplendor do Pai, uma falha em ser a exata expressão do Pai. Teriam que achar uma falha para poder acusar os eleitos. Então Paulo responde triunfantemente: Cristo Jesus é quem morreu, mais do que isso, que foi ressuscitado, que está à direita de Deus e que de fato está intercedendo por nós. Romanos 8,34. O pensamento é absolutamente sublime, mas verdadeiro. Esse ser cósmico, esse ser que é tão grande que nunca nós vamos poder compreender finalmente, não é? Nós pensando só no universo criado por Ele, sustentado por Ele, de galáxias gigantes, a neutrinos e leptons, esse ser sublime, tanto criador do espaço-tempo físico e de tudo que é espiritual e sustentador, esse ser cósmico, glorioso, no ápice do seu esplendor, está orando, está intercedendo, ou seja, está atento a tudo que eu preciso. Pode ser assim? A palavra de Deus diz que é assim. Isso é a maravilha das maravilhas.
Você vê porque não podemos fazer melhor do que pregar Cristo. Você vê porque Spurgeon, quando começou a pregar sobre esse texto, disse: a única coisa que eu posso fazer é pregar Cristo. Quando Paulo diz que vai pregar Cristo este crucificado, você vê, é porque o homem não precisa de nada mais do que isso. Nem você, nem eu, em nenhuma situação da vida. Não importa se as pessoas que receberam a carta dos Hebreus estavam morrendo, sendo desprezadas, sendo presas. Elas tinham o suficiente se tivesse uma visão de Cristo. Ele é a palavra final. Se você está esperando de Deus alguma coisa que não é Cristo, você não está esperando, você está ofendendo Deus. Se você ora a Deus, se você só pode orar a Deus em Cristo. Se você tenta ou pensa poder orar a Deus, você tem que ir através de Cristo, para dizer que Cristo não é suficiente, você está cometendo a maior ofensa possível ao coração de Deus, ao Pai. O que pode ser adicionado à eloquência dessa cétupla supremacia do Filho? Se o livro de Hebreus fosse só esses 3 primeiros versos, eu e vocês teríamos razões para vivermos triunfantemente em qualquer situação, e eles também. Mas o livro de Hebreus não tem só 3 versos. O que pode ser adicionado? Como alguém pode pedir mais revelação, mais poder, mais graça ou mais alguma coisa? Esse é Cristo, é Ele que é dado, essa supremacia cósmica. O Filho de Deus, o esplendor da sua glória, a sua imagem, o sacerdote, o sustentador. Ele é o herdeiro, e como Criador, Ele é o herdeiro do universo, e como Redentor, Ele comprou nossas almas para sempre, como sua herança pessoal, de tal maneira que, como nós vimos Paulo, nós precisamos de um coração alargado para entendermos o que é ser essa herança, ser a coisa mais valiosa para Ele no universo, do que o universo inteiro. Nossa identidade não vai mendigar por qualquer bobagem que a gente mesmo fica dizendo para a gente no espelho, para ter uma autoestima, ou para a glória de ser a herança de Cristo, é a que forma a nossa identidade. Nada que possa acontecer no nosso mundo, nem no nosso corpo, nem que as pessoas possam fazer, abalam a nossa identidade, a identidade daquelas pessoas para quem a carta aos Hebreus é escrita. Você não precisa de uma dosezinha, de alguma regrinha, de algum palestrante para conseguir achar alguma autoestima para viver, para enfrentar os problemas da vida. Isso é ridículo. Não funciona para o mundo, mas é blasfemo para nós, que conhecemos a verdade. Ele é o herdeiro como Criador, Ele é o herdeiro do universo como Redentor. Ele comprou nossas almas como herança pessoal, como Criador, e criou trilhões de galáxias. Como nós podemos olhar para esse currículo que o Hebreus colocou para nós e falarmos que nós temos um probleminha que é muito grande para Ele, quando cada partícula do nosso ser está sendo mantida pela palavra do seu poder? O Criador, Ele criou esses trilhões de galáxias do universo. Existem provavelmente 2 trilhões de galáxias no universo observável. Não é porque existem 2 trilhões, é tudo que a gente conseguiu observar com os nossos telescópios, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Imagine quantos átomos tem numa estrela, quanto dessas partículas subatômicas. Tudo tem que estar preso por essas energias misteriosas, que na verdade são sustentadas pela palavra do seu poder. Então, na nossa galáxia tem de 200 a 400 bilhões de estrelas como o Sol, ou maiores, né, já que é uma estrela média. E com raios enormes. A nossa galáxia está o Sol está andando em torno da galáxia a 800 e poucos mil quilômetros por hora. A nossa galáxia está viajando a milhões de quilômetros por hora. É impressionante. Ele é o sustentador, Ele está sustentando as galáxias, galopando pelo universo, bem como
universo subatômico, tudo pela sua palavra falada, como a gente viu aqui, rema. Ele é o esplendor como o sol, ele é a fonte do brilho da glória divina. Ele não é um reflexo, ele não é uma lua refletindo a glória do Pai, ele é essa glória. Ele é a imagem, ele é a representação exata do ser do Pai, ele é tudo que Deus é, ainda que distinto. Ele é Deus e está com Deus. Ele é o sacerdote, é o purificador, ele é o sacrifício cósmico que pagou pelo pecado de todos os eleitos. Ele podia, se assim fosse a vontade do Pai, purificar o pecado de vários universos, porque uma gota do seu sangue vale mais do que vários universos que pudessem ser criados. Ele é o governante, ele se sentou tendo pago pelos nossos pecados de uma vez por todas como o sumo sacerdote, e ele está à direita da majestade em exaltação inefável. E a maravilha das maravilhas, ele tem cada um dos eleitos em sua mente continuamente e intercede por eles. Você conhece esse Deus, o Deus Filho? É sobre isso que o autor de Hebreus vai dizer para eles. Vocês conhecem a Cristo? Conhecem Cristo? Isso que vocês estão experimentando se parece com o tamanho dele? Isso que vocês precisam se parece com a suficiência dele? A eloquência dele falou com o teu coração? Aquilo que Paulo disse, que o Deus desse século cega os homens exatamente para não ver essa glória, mas em nós, o Pai disse: haja luz, e então nós vimos a glória, a sua glória na face de Cristo. Você conhece esse Filho? A eloquência dele falou com você, então ele será a palavra final de Deus para você em todas as situações, e não há mais nada que Deus tenha a dizer para você a não ser Ele, Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest.